Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (16 de agosto, sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim. Muito boa tarde para você que esteve com a gente desde o começo da semana. Tempo e Dinheiro está começando mais uma edição com uma informação bem preocupante com relação à mudança dos ventos no país, porque esses ventos estão levando a fumaça das queimadas da Amazônia por continente, chegando até o sul do país. Então, passando aí pelo centro-norte até o sul do país. Olha só no mapa, essa mancha vermelha que você está vendo é a fumaça se deslocando do norte até o sul. Um denso corredor de fumaça de queimadas saindo da Amazônia. As temperaturas estão subindo em todo o país também, portanto, se confirmando aquela previsão da massa de ar polar que está dissipando agora. De novo, a gente tem aí temperaturas mais quentes. Cuiabá deve ter até 41 graus nesse final de semana. São Paulo, os termômetros variam nessa sexta-feira entre 13 até 29 graus. Agora sim, muita preocupação também com a umidade relativa do ar, principalmente no centro-oeste, abaixo dos 20%. Muito cuidado com a saúde nesse momento em todo o Brasil, porque o tempo está bem seco e vai permanecer assim durante todo esse final de semana, até a gente encontrar uma nova frente fria que vai chegar aí até o fim do mês. A gangorra que o Ronaldo Coutinho falou ontem pra gente. Calor, frio e tudo de novo. João Batista, boa tarde para você. Muito bem lembrado, muito bem alertado sobre a preocupação com a saúde, né? Nós estamos aqui nessa transição, de manhã frio, a casa da gente está gelada ainda, mas sai para o sol quente. Semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai estar com 38 graus aqui no Mato Dentro, o Karina, imagine. O Maílson Antunes Pereira, o nosso repórter da cafeicultura lá de Araguari, está nos lembrando que eles estão há 125 dias sem chuvas. O IMET divulgou agora um relatório, não fica muito claro quando as chuvas voltarão, mas a única coisa que o relatório do IMET acaba de divulgar é que para o centro-oeste a situação vai ficar mais feia ainda, ou seja, vai ficar mais seco o tempo, mas vamos dizer assim, como de sempre, né? O senhor José Bombonato, o meu amigo de 81 anos aqui do Mato Dentro, falou assim: não, João Batista, é agosto, é assim mesmo. Ou seja, calma que as coisas poderão mudar. Difícil de mudar, porém, nesse instante está o preço da soja. Gleidson, por favor, em tempo real, a soja caindo 10 pontos, chegou a cair 14 agora há pouco, está 9,40. Voltou, ontem a gente estava feliz, né? O Brandalista estava feliz, estava segurando os 9,50. Não deu, o gráfico mostra isso, está 9,40 agora, perdendo nesse instante, a tempo real, 10,38 centos de valor a soja para setembro lá em Chicago. A Carla Mendes vai estar conosco agora, lembrando que a queda da soja tem uma sequência de 10 semanas consecutivas de queda. É o fundo do poço, por quê? Isso é Chicago, porque a safra americana está aí, vem vindo muito bem, nós vamos mostrar as chuvas chegando. Está sobre Chicago hoje, é aquela história do Vladimir, né? O operador de Chicago abre a janela, vê aquele chuvão, ele nem vê o geral, né? Ele só vê a árvore, não a floresta, mas essa é a relação que nós temos. Também os preços no mercado interno brasileiro não estão nada bem, por isso a gente vai com calma, vamos ouvir o Vladimir. Como é que está o dólar? Só para a gente fazer a comparação, enquanto que a soja cai, também o dólar não ajuda, 5,47 agora, levemente em queda. E o café, Gleidson?
O café arábica em Nova York está em alta, 4,38, 244,32. A explicação o Sérgio Braga vai trazer para a gente já já. E agora nós temos dois assuntos. Como eu disse, a Carla Mendes vai falar de mercado e vai falar que o SOS Agro está fazendo manifestações em todo o estado. É o dia de luto, porque saíram medidas de prorrogação pelo governo, fala assim, mas na prática você chega no banco e nada. Pois é, os produtores gaúchos estão assim, numa confusão danada e a Carla vai trazer as explicações. E nós vamos falar também de política, porque o Lula acabou de fazer mais uma frase agora ridícula, dizendo que a ditadura da Venezuela não é ditadura, é só um país autoritário. Para com isso, Lula. Cara, olha a esperteza, hein? Dona Esperteza Gomes gosta de comer espertinhos. E aí o Lula disse que ele propôs uma nova eleição para a Venezuela. Veja o título aí, Amorim vê brecha para uma nova eleição na Venezuela. Até o pessoal do Maduro, líder chavista, descarta essa ideia, dizendo que é uma ideia estúpida. Meu Deus do céu. Tá ruim, hein, pro Luiz Inácio? Tadinho. Ok, Karina Butião, vamos em frente. Edição muito legal essa dessa sexta-feira. Em frente. Com certeza, João Batista, vamos em frente, mas vamos embelezar a nossa edição dessa sexta-feira hoje também. E quem nos ajuda a embelezar é a Vera Olive, que registrou esse hibisco. João Batista falou assim, aqui no Mato Dentro, Karina, é hibisco vermelho que a gente fala. Lindo hibisco da Dona Vera, um abraço, obrigada pela colaboração. E com essas cores a gente começa... Com toda essa beleza da natureza, a gente começa mais uma edição do Tempo e Dinheiro, também exibindo a bandeira que nos representa todos os produtores rurais desse nosso Brasil, com uma mensagem de otimismo e esperança de que o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 16 de agosto. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Semana fechando ruim, não tenho o que comentar, é uma semana de condições de safra americana muito boa, né? Safra boa americana e mercado continuou pressionando para baixo e acabou perdendo os 9,5 de suporte, pressão muito técnica e negativa, $2 de prejuízo para o produtor americano por bushel, e o mercado está começando a virar, né? Está tendo que virar, mas é uma semana fraca, mercado interno fraco. Já vamos comentar no Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo essa alternância entre uma onda de calor e uma onda de frio ao longo dos próximos 10 dias. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, João Batista, Karina Butião, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Já era de se esperar. 28 graus aqui na capital paulista, a temperatura deve chegar aos 31 graus, segundo previsões. O mercado do boi gordo encerra a semana com preços firmes e expectativa de nova recomposição de preços ou dos preços da arroba do boi gordo no mercado físico. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, as negociações estão mistas ainda, com exceção ao vencimento futuro outubro, que recua, demais posições, todas elas apresentando alta. O agosto a 236,60, 0,08% de alta. Setembro a 237,50 por arroba, sobe 0,34%. Outubro, contrato mais negociado, recua 0,12% aos 241,15. Novembro tem arroba negociada futuro a R$ 243,75, alta de 0,29% neste momento. O indicador Esalq para o boi gordo São Paulo ontem recuou 0,58% a 232,85 por arroba. Hoje, entre 32 praças pesquisadas pela Scott, uma apresentou alta de mais estabilidade, típica de uma sexta-feira, a movimentação no mercado. 226,50, cotação em São Paulo, Barretos, Araçatuba. Minas Gerais ao norte, 213, ao sul, 214,50 a prazo.
O sul da Bahia, R$ 204. Daqui a pouquinho mais informações, comentários sobre o mercado do boi gordo. Antes, um giro rápido nas negociações com a Bolsa de Chicago e também Nova York. Lembrando que está aí, a soja perdeu o suporte, portanto, dos 9,50, $9 41,75, 0,96 de queda nesse momento e ampliando a queda nas negociações em Chicago. Milho a $3 94,90, recua 0,28%. Trigo a $5 32,90, sobe 1,12%. Está aí o café, mais um dia de alta, de olho, principalmente nas negociações, de olho no clima aqui no Brasil, o clima mais seco e ainda há dúvidas com relação à próxima safra. Café sobe, atuação de fundos 244 cents, alta de 1,71%. Em Nova York sobe o café em Londres, 1,67% a $4.447 por tonelada. Açúcar, alta de 0,5% a 17,97. Algodão, 0,28 de queda, 0,31 agora, 66,94. Petróleo, $76,77, alta de 1,78%. Ampliando as altas, batendo novas máximas, o ouro está aí a $2.527,50, alta de 1,41%. Quanto ao mercado cambial, o dólar segue aí com a expectativa de uma possível reversão ou corte de juros lá nos Estados Unidos e é renegociado ou negociado em queda nesse momento aqui no Brasil de 0,08% a R$ 5,47,91. Já o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores, na B3, aos 134 mil pontos, segue estável nesse momento. Lembrando que até agora o índice Bovespa subiu 5,49% no acumulado desse ano e uma alta só nesse mês de 3,10%, influenciada também pelo possível corte de juros lá nos Estados Unidos. Bom, são essas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com outros detalhes sobre o mercado do café, também do boi gordo e muitas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro que está só começando. Boa tarde, Karina Botião, sextou. Boa tarde, Sérgio Braga. É isso aí, chegou mais um finzinho de semana. Eu começo aqui com as informações do agronegócio, com base nas principais manchetes dos portais de agro do nosso país e principalmente o Notícias Agrícolas. A Argentina mantém embargo a frango de todo o Brasil. Brasil na vanguarda da produção de ovo. Em 2023, o país produziu mais de 52,4 bilhões de unidades e se consolida como o quinto maior produtor mundial. Boi CPEA. Diferença entre preços de São Paulo e outras regiões diminui. Frango. Carne de frango ganha competitividade frente a concorrentes. E citros. Exportação de suco segue lenta, mas importações de laranja são recordes. Olha, a manchete do Estadão diz o seguinte sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Tem alta em todas as regiões do país no mês de agosto. A gasolina já subiu 1,62%, é o que está dizendo a pesquisa. O preço médio do litro da gasolina, para vocês terem uma ideia, fechou a primeira quinzena de agosto em R$ 6,29. Portanto, essa porcentagem aí que vocês estão vendo ante o consolidado do mês de julho. Sobre os casos de Mpox, a gente tem manchete do Globo falando o seguinte: a Suécia relata o primeiro caso de cepa mortal de Mpox fora da África. A Agência de Saúde confirmou à agência France Press que se trata da mesma estirpe do vírus que surgiu na República Democrática do Congo em setembro do ano passado. A pessoa foi infectada durante uma visita a uma parte da África onde tem um surto significativo da doença. Então tá aí esse caso mortal registrado já fora da África. A OMS prevê novos casos de Mpox na Europa também nos próximos dias. É provável que nos próximos dias e semanas sejam registrados casos importados na região europeia. Falando das eleições da Venezuela, o Globo diz o seguinte: ex-presidentes criticam Brasil, Colômbia e México por tolerarem os planos de Maduro para se manter no poder.
A declaração é de 32 ex-líderes da América Latina e Espanha, afirmando que a atitude compromete o respeito ao comportamento democrático universal. Trio lidera a mediação da crise em Caracas. No Brasil, o presidente Lula se manifesta e diz que não reconhece a vitória de Maduro e fala em novas eleições na Venezuela. Só que a oposição lá na Venezuela, liderada pela Maria Corina Machado, achou isso um grande desrespeito. Manchete do Estadão. É uma falta de respeito propor nova eleição na Venezuela, afirma Maria Corina Machado. Essa é a situação, bastante tensa, e a gente, claro, continua acompanhando os desdobramentos disso ao longo dos dias. Agora, a troca de informações entre o TSE e o STF da maneira informal em caso envolvendo bolsonaristas no inquérito das fake news abre brecha para a solicitação de nulidade de provas, segundo especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo. A atuação de assessores de Moraes fora do rito pode abrir brecha para nulidade. A Folha ainda fala o seguinte: Congresso vê governo Lula aliado do STF e articula retaliação aos dois poderes. João Batista, sua análise e editorial do dia. Vou falar sobre isso porque o momento é grave, né? Porque agora o governo resolveu abrir guerra com o Congresso. Mas antes, nós temos que falar da presença do Lula no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje deu uma entrevista na Rádio Gaúcha. Ele riscou o fósforo na pradaria para enervar ainda mais, irritar ainda mais os produtores gaúchos que estão fazendo o movimento SOS Agro. Daqui a pouco eu vou comentar com a Carla Mendes, que é um dia de luto. As medidas aparecem, é uma burocracia, ninguém entende nada, o pessoal está desesperado, as dívidas estão vencendo, os bancos estão cobrando. E aí, a hora que o Lula fala, ele deu uma declaração na Rádio Gaúcha hoje, dizendo que ele está ajudando o agro, porque ele tem que ajudar, mas não gosta do agro gaúcho, porque o agro gaúcho não gosta dele. Quer dizer, assim, um presidente que fala isso, ele está querendo chamar atenção para si, para desviar a atenção de coisas mais sérias, como, por exemplo, essa briga no Congresso, essa questão do STF, essa questão do Alexandre de Moraes. Coloque o foco em mim para a gente desviar a atenção do que é mais importante. É isso que está acontecendo. O fato é que o pessoal do SOS Agro, que está nesse dia de luto hoje lá no Rio Grande do Sul, está dirigindo o tratoraço lá para Porto Alegre para protestar contra a presença do Lula e contra essas frases. Agora, o Lula está um dia, vamos dizer assim, péssimo, né? Mais uma vez, ele tentou consertar a frase dele sobre as eleições na Venezuela e enfiou o pé na jaca de novo. Veja a manchete de O Globo. Lula diz que Venezuela vive regime com viés autoritário, mas não é ditadura. Nós também aqui no Tempo e Dinheiro estamos dando a mesma informação porque ela é extraordinária, né? A frase dele: Lula diz que Venezuela vive regime desagradável, autoritário, mas não é ditadura. Eu queria ver se ele tivesse, como está acontecendo na Venezuela, com o pessoal da oposição tendo suas casas pichadas com um X pelas gangues do Maduro. Olha aí, portas dos opositores de Maduro são marcadas com um X preto na Venezuela. Sabe o que significa isso, né? Cala a boca, senão, né? E nós temos que mostrar o nosso editorial hoje, que a gente fala exatamente sobre isso. Os burocratas da tirania, homens que saboreiam com prazer mórbido o poder que receberam, espalhando o medo e o terror por onde passam. Assim agem os burocratas da tirania. O nosso editorial você lê no nosso site, o Tempo de Dinheiro Oficial, mas hoje eu vou acrescentando. Os burocratas da tirania, investidos de poder, precisam exalar um perfume de medo por onde andam e precisam provar a todos que podem tudo, que podem instaurar o terror a qualquer que sejam os seus críticos e sejam os seus contrários. Eles caçam, eles calam os seres humanos como se fossem animais. Eles não são humanos. Bom, por fim, eu tenho que dar destaque também ao que está acontecendo hoje. O Flávio Dino foi lá para o STF exatamente para cumprir as ordens de Lula e ele está abrindo uma guerra contra o Congresso porque ele suspendeu as emendas dos congressistas, dos deputados. E isso é provocar uma celeuma muito forte. Enfim, para quem quer ver o conflito armado, pode comprar um saquinho de pipocas, porque nós vamos ter muitas emoções pela frente. Karina Botião.
João Batista, com certeza. Eu vou seguir daqui a pouco eu te chamo. Vamos com as informações do clima, vinheta do tempo hoje no ar, um oferecimento da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Olha, com 41 graus, Cuiabá está registrando um novo recorde de calor. Isso daí foi ontem, gente. Foi a temperatura mais quente da cidade desde o dia 30 de novembro de 2023. A previsão do tempo também está apontando um dia ensolarado hoje para o Rio Grande. Olha só, tempo aberto por lá. A cidade tem previsão de temperaturas entre 12 e 20 graus ao longo dessa sexta-feira. E reforçando aquela questão da mudança da circulação dos ventos, está trazendo muita fumaça das queimadas da Amazônia para todo o sul do Brasil. Olha só, os ventos mudaram a circulação e toda a fumaça está se deslocando para o Rio Grande do Sul. Aí o que aconteceu? Surgiu uma neblina cinza em Porto Alegre, uma fumaça densa e cinza. É manchete do antagonista, inclusive. Porto Alegre é coberta pela fumaça das queimadas da Amazônia. E aí, claro, uma das maiores preocupações com as queimadas é a liberação do monóxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Destaque do Notícias Agrícolas de hoje com relação ao clima. Rio Grande do Sul terá fim de semana com manhãs e tardes mais amenas, com mudança no tempo a partir de segunda. A previsão para o fim de semana no Rio Grande do Sul indica tempo estável, marcado por manhãs e tardes mais amenas, como nós já estávamos prevendo. As temperaturas vão aumentar um pouquinho, esse friozão vai dar uma trégua, pelo menos por enquanto, nos próximos dias. Vamos saber o que o satélite da NOAA conta pra gente em tempo real nesse momento. Olha, dia ensolarado em toda essa faixa escura que vocês estão vendo, desde o Acre ali até Minas Gerais, Mato Grosso, essencialmente. Olha, isso é céu aberto, isso aí é ausência de nuvens. A gente tem um pouco de nebulosidade no restante do país, essa nebulosidade por conta de queimadas no sul, que a gente falou agora, mas o tempo está muito seco, umidade relativa do ar bastante baixa em todo o Brasil. E o céu aberto voltou, gente. Fazia tempo que a gente não via a mancha escura de novo. Ela voltou por conta do aumento das temperaturas e a dissipação dessa massa de ar polar por enquanto. Vamos saber do Cosmo Inmet qual a previsão detalhada para os próximos 7 dias. Nesse sábado, dia 17 de agosto, olha só, a gente tem a maior parte do país seco ainda. Umidade ali no litoral da Bahia, do Alagoas e também no Amazonas, principalmente lá em Roraima, mas a maior parte do país seco. Lá no sul do Rio Grande do Sul, bem ao sul, bem localizado, um pouco de chuva no dia 18, domingo, mas essa chuva está toda ali no mar, olha só, fica toda ali no Atlântico. Ainda no dia 19, o mesmo cenário, maior parte do Brasil seco, um pouco de umidade na faixa litorânea nordestina, e ali bem ao sul do Rio Grande do Sul, uma chuva localizada de grande volume, porque olha, a manchinha é vermelha, mas muito localizada ao sul do Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira, dia 21. Esse cenário, ele continua parecido ao longo dos dias. Olha só, dia 22 ainda limpa o Rio Grande do Sul, um pouco de umidade, mas olha, aí ela retorna pelo oeste do Rio Grande do Sul e aí sim amplia pelo estado, atingindo o centro do estado e o norte do Rio Grande do Sul. Então, dia 22, quinta e 23, sexta, chuvas generalizadas pelo Rio Grande do Sul em bom volume. Vamos saber então as explicações do Ronaldo Coutinho da Climaterra com ainda mais detalhes também sobre as lavouras. Só o pessoal acessar, se inscrever, compartilhar. Também lembrando do canal Tempo e Dinheiro. Temos aqui, ó, de 16 a 20, grande parte do país está com tempo seco. Tempo seco em toda essa região aqui em branco, pouquíssima chuva, nos tons de cinza, mesmo nos tons claros de verde, a chuva é pequena. Então, algumas pancadas isoladas no Amazonas, Roraima, também Amapá, pouquinha coisa aqui no Maranhão, no Nordeste, mais aqui na faixa leste, principalmente aqui entre Salvador e Acialba, onde tem uma condição um pouquinho melhor de chuva. No Sudeste, tempo seco, no Centro-Oeste, só aqui, ó, o Noroeste do Mato Grosso e Rondônia que pode ter alguma chuva. Quem sabe ali por segunda, hoje ou talvez da segunda-feira.
Essa chuvinha aqui pode ser alguma coisinha no sábado ou alguma coisinha na terça-feira. Está indicando principalmente ali na segunda, terça e quarta, condições aí de chuva bem volumosa. Aqui mais na segunda e terça-feira. Tem alguma chuva hoje no final do dia, sábado, domingo e segunda e terça com mais intensidade. Pode ter algum transtorno aqui no Rio Grande do Sul. Nos 15 dias, um aumento aqui no Amazonas, oeste do Acre, Roraima, pequeno aumento aqui no Pará, pouca mudança aqui no Nordeste e aumenta aqui, ó, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Aqui pode ter alguma chuva mais significativa no decorrer desse período. No centro-leste da Bahia, na Ceará, uma situação melhor. E alguma chuva perdida aqui no semiárido nordestino. E aqui também, ó, nessa parte aqui de Rondônia, Mato Grosso, vai ter uma friagem, pode trazer um pouquinho de chuva. E aqui no sul, que não disse, pode ter transtorno aqui no Rio Grande do Sul, no centro-sul do Rio Grande, pode ter muita chuva na semana que vem, durante a passagem da frente fria também. Então tem que ficar bem atento à metade sul e oeste do Rio Grande com excesso de chuva. Na metade norte, Santa Catarina e Paraná, uma chuva muito bem-vinda. Alguma chuvinha no sul do Mato Grosso e também em São Paulo, Rio, e pouquinha coisa aqui no Café do Sul de Minas. No Cerrado Mineiro, dificilmente. No Café do Espírito Santo também, pode ser que tenha alguma chuvinha. Outro detalhe vai ser o quê? Primeiro aqui a anomalia. Grande parte do país, normal abaixo da média, o branco normal, e um pouquinho acima da média aqui no leste da Bahia, melhorou um pouquinho de nada aqui nessa parte do Nordeste, e bem acima da média aqui, ó, na metade sul do Rio Grande do Sul, oeste, pega a Argentina e pega o sul do Paraguai. Fica mais próximo do normal em Santa Catarina e Paraná. Se pegar do dia 21 ao dia 30, essa região aqui fica acima da média praticamente. E aqui o detalhe, primeiro vem o calor. Vamos ter um calorão forte nessa região aqui do país, pegando aqui, ó, esse mapa. Ó, vamos ter um calorão forte em toda essa área aqui do país, de agora até final da semana que vem. O calor é mais intenso aqui, ó, nessa região aqui, ó, pode ter máximas de 38 a 42 graus, até 43 na região de Cuiabá, no sudoeste do Mato Grosso, norte e noroeste do Mato Grosso Sul. Também faz calor no Tocantins, noroeste e oeste do Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, Mato Grosso Sul, essa região aqui e Paraná, pode ter máximas de 34, 38, 35, 39, com pontuais de 40. O calor é forte agora nesse fim de semana, segunda, terça, quarta e quinta. Depois vira o tempo e vem uma grande massa de ar frio. Ela começa a entrar já no dia 22 e 23. Aqui é o auge dela entre 23 e 28 de agosto. Vê que vai provocar uma friagem aqui no centro do Brasil, Mato Grosso do Sul, no Sudeste e principalmente o Sul. Pode ter geadas amplas nas áreas de fruta, trigo, hortas comerciais, aqui no Sul com temperaturas abaixo de zero depois do dia 23, 24 para frente. Vai fazer frio também em São Paulo, no sul de Minas, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e aqui em Mato Grosso. Cuidado com o choque térmico nos animais. Vamos ter primeiro o calor, depois vem o frio forte. Se vai ter geada ou não na área do café, fica no sinal amarelo. Isso aí a gente só vai ter uma ideia lá por quarta-feira. Mas o pessoal da fruticultura aqui do Sul vai ter que combater geada de novo. Primeiro vem o calor na hora errada. Ele vai incentivar a brotação de muitas variedades que ainda estavam dormentes. Depois vem o frio para incomodar. E dentro dessa mudança, com a passagem da frente, pode ter algum tempo severo. Então, primeiro calorão, depois um frio. Não tem muito meio termo, é extremos. Nós saímos do congelador, estamos indo para o forno e voltaremos para o congelador. As farmácias agradecem. Então o pessoal pode acompanhar nosso canal, já está atualizado aqui a previsão até final de setembro para o Nordeste e para o Cone Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Da Climaterra, bom fim de semana, até segunda. Coutinho, você tem razão, e olha quanta água a gente está tomando para poder driblar tudo isso, mas está difícil, viu? Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista, com você. Não, vocês perceberam com o Coutinho que ele fala do frio, do calor e tal, mas para o centro-oeste, não há indícios de chuva ainda. Então nós estamos esperando, de acordo com a folhinha, com o calendário, para 10 de setembro, mas não surgiu ainda nos radares, precisamos acompanhar. Inclusive o Maurício Halber está dizendo aqui no meu YouTube que a Cuiabá agora 40 graus.
A Ellen Pereira, Karina, está dizendo que aqui está tão seco, igual a língua de papagaio. Imagina. E a minha amiga Juliane Cristina Nardelli Grain, lá de Campo do Tenente, sul do Paraná, está muito quente e muito úmido. Enquanto a gente está discutindo isso, a política e tal, temos boas notícias, nós temos que elevar, né? Boas mensagens vindas lá do sul do Paraná, lá de Mangueirinha, onde o Christian Dalzotto está fazendo uma coisa meritória que deve servir de exemplo para todos. Ele faz apicultura, caixas de abelha, para melhorar a sua produção de soja. Veja o que ele diz, veja o que ele nos mostra. Christian Dalzotto, lá de Mangueirinha, sul do Paraná. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Alô, João Batista. Olha aqui a nossa riqueza aí na propriedade, ó. As abelhas. A gente tem umas boa quantia de abelhas aí para polinizar a nossa plantação aí. No verão, principalmente, né? Soja, milho, feijão, melancia, os morangos. Aqui tá a fonte de riqueza nossa aí, ó. Começando a produzir um pouquinho de mel, ó. Para quem conhece, a nossa região é formada por as primeiras floradas agora da árvore da bracatinga. Então tá começando aí as primeiras posturas de mel aí. Beleza, João? Forte abraço aí. Obrigado, Christian. Hein, Karina? Que exemplo bom para a gente mostrar, né? E ser seguido. Né? Que coisa linda, João Batista. Realmente, linda imagem e boas informações. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, João. Na volta tem informação sobre milho, soja, trigo e hoje é sexta, arroz e feijão. E muito mais, é claro. Então não saia daí que a gente volta já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Aqui no Tempo e Dinheiro, a cobertura completa da colheita da soja em Roraima, a maior e a mais produtiva fronteira agrícola do Brasil. Roraima está de portas abertas para você. A ProSoja Roraima convida a todos para a festa da colheita, no sábado, dia 24. Entenda como está a cultura da soja. Assista às reportagens exclusivas aqui no Tempo e Dinheiro. De volta com Tempo e Dinheiro, vou passar para o João Batista atualizar as cotações da soja nessa sexta-feira, João. Uma certa tristeza, né? Porque a soja continua descendo, né? Não tem freio. Vamos lá, preços da soja no ar, vamos ver em tempo real, o primeiro vencimento é setembro, os negócios maiores estão para novembro,
Então, para setembro, nesse instante, até diminui a queda. O gráfico mostra isso. Ó, de manhã, deu um Vzinho ali. Agora, 9,43, chegou a 9,40. 7,5% de perdas nesse instante. De valor, 0,79% de perdas de valor. Deixa eu ver os 4 vencimentos de Chicago. Então, eu falei de setembro, 9,43. O novembro, 9,61. Janeiro, 9,80. Março, 9,95. Ontem a gente estava feliz porque estava com $10 no março, mas não aguentou. Vamos ver na B3. Contrato espelho também no vermelho. A saca de soja base Porto de Paranaguá, novembro 21,20, janeiro 21,47. Eu vou agora para o Vlamir Brandalize, que está no avião, mas gravou para a gente todos os detalhes do mercado há poucos instantes. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bom, diante desses preços fracos lá em Chicago, o que o Vlamir Brandalize tem para nos dizer? Ouçam aí. Soja em Chicago, João Batista. Veja como é que é. Resistiu a semana aí. Se veio segurando bem aí até ontem, né? Os 9,50 de suporte, mas sexta-feira o pessoal acabou liquidando, pressionando ainda mais. Notícias agora de manhã de que a safra americana possa passar de 125 milhões de toneladas. Ou seja, a condição está muito boa da safra. É um dos melhores momentos da safra americana da história. Isso pesa, o pessoal olha da janela ali de Chicago, daqueles prédios ali de Chicago que tem quase 100 andares. Você olha, você vê o estado de Illinois inteiro ali. As lavouras estão bonitas, o clima está bom, temperatura adequada. Pressão de baixa. É momento de safra americana. Provavelmente antecipou a queda, né? Essa queda que aconteceria normalmente mais perto da colheita, já antecipou. E agora vamos ver aí se vai resistir bem. Provavelmente consiga resistir os 9 como suporte. O pessoal de Chicago hoje pela manhã também apontando que o 9 é um suporte muito forte. Mas é uma semana que vai fechando lá em Chicago com pressão de baixa. Um dos piores momentos aí nos últimos 3, 4 anos. Mercado na baixa lá em Chicago. Pressão de safra e demanda muito calma aí do chinês. O Vlamir falou que o pessoal lá de Chicago, lá daquele prédio de 100 andares, olha a safra que está indo muito bem. Hoje eles estão vendo chuvas. Veja o radar de chuvas aí. Está em cima de Chicago as chuvas, olha aí. Pode aumentar. Quer dizer, se não está, passou, né? Agora há pouco, né? O doutor Valdir nos mandou essa imagem do radar de chuvas americano. Vocês estão vendo aí o centro dos Estados Unidos debaixo de chuva. Bom, isso é lá, mas é normal, né? A safra firmada, tal, tá boa por lá, os preços na bolsa de lá caem. E aqui no Brasil, tem alguma salvação, Vlamir Brandalize? Soja no Brasil, vamos lá. Sexta-feira, né? O mercado hoje vai fechando aí cotação mais baixa da semana. No mercado de Porto, recuou um real em relação a ontem, né? Hoje se fala em 127, 128 e a posição mais curta. Ontem chegou a pagar 129, 130. Mercado pressionado de negócios com o vendedor segurando. Semana vai fechando aí com 250 mil toneladas negociadas. O normal seria mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 para uma semana de agosto, né? Nesse momento temos aí na faixa de 102,7 milhões de toneladas negociadas. De soja ainda tem 45,3, tem muita soja. Então o mercado é um mercado confortável para o comprador. Mesmo assim, os negócios saem mais da mão para a boca, não teve muita pressão. O balcão também, mercado de balcão aí a gente vendo recuando. O mercado de balcão voltou, vamos dizer assim, aos piores momentos do ano, né? Então, o mercado de balcão começa aí numa faixa de 112 ali nas Missões Gaúchas, aí dentro do menor nível. Alguns já falam em 111, fraco. Semana fraca, João, produtor assustado, mas faz parte do jogo. E seco o tempo aqui em Goiás. Goiás, né? O Clélio Montini está dizendo que o seu cavalinho, Vlamir, acabou de passar lá em São Miguel do Iguaçu, lá no sul do Paraná, sudoeste, em direção ao Paraguai. Vupt, deixou a gente na mão. E o Juliano Durigon, lá de Corbélia, está dizendo não tem nada ruim que possa piorar. Faz parte, né? Tem que segurar, tem que esperar, né? Fazer travas no papel, em opções. A gente não cansa de lutar por isso.
Vamos ver agora com as informações do Brandalize, da Brandalize Consulting, como é que estão os prêmios e considerações de mercado, lembrando que a íntegra dos prêmios está lá no clube, então seja sócio do clube, integrante do clube, para você ser bem informado. A Brandalize manda os números oficiais, completa os dados, e o Fernando Sofiati põe lá no clube para você ser o produtor rural mais bem informado. Vamos ao Brandalize. Resumo da semana na soja, semana fraca, provavelmente uma das mais fracas do ano, faz parte, sempre tem que ter uma que é a mais fraca, né? Vamos torcer que a semana que vem comece a inverter um pouco, né? Sair desse fundo de poço. Mercado de prêmios segue dentro do melhor momento do ano, vendedor querendo prêmio de 140, 150 aí no setembro, outubro, e comprador querendo pagar 110, 115, mercado de prêmio segue forte, e mercado de prêmio de 2025 também todo positivo, já se trabalha com a ideia que o ano que vem os prêmios vão ser positivos e não negativos que nem nós tivemos esse começo de ano e o ano passado também, né? Então, pelo menos uma notícia boa, né? Prêmios vão seguir positivos, soja vai ter demanda, mas é uma safra chegando grande, né? Então isso pesa. Provavelmente nas próximas semanas o mercado já começa a olhar aqui para safra da América do Sul, clima da América do Sul. Será que vem a laninha, Joãozito? É aí que o mercado vai começar a olhar. Se tiver a questão da laninha, pode ser a virada do jogo também, já porque lá para o Chicago está meio tudo consolidado. Você entra no clube, pega essas informações do Vlamir, troca informações com o Giovanni Lorenzon, um dos mais experientes jornalistas do agro, não canso de dizer, né? Pessoas sérias, né? Coisa séria. O clube é focado no agro, na economia do agro. Entre lá, o telefone 199-9813-2915. 199-9813-2915. Agora eu vou falar de milho, que tem oferecimento de uma outra ferramenta que nós estamos lançando para vocês, junto com a Nicola Agronegócios, que é o I9PAB. I9PAB é uma ferramenta para você anotar os preços, anotar as despesas, e tem uma referência, uma espécie de uma planilha, uma pesquisa FIPE do carro, nós temos na soja, que é o PAB. Aí você compara, está dando margem, opa! Então, vamos aos preços do milho, o oferecimento da I9PAB. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Bom, primeiro os preços, vamos lá com a soja, o milho lá em Chicago, no vermelho também, setembro, $3,73. O produtor de soja dos Estados Unidos está desesperado, está com $2 abaixo do seu custo. Agora o milho, hein, 3,73 no setembro, dezembro 3,95, só o março acima de $4, 4,13,5, maio 4,24. É muita oferta, né? Por isso que os preços estão nessa condição. E no Brasil, na B3 Base Campinas, também, nossa, setembro perdendo 1%, hein? 59,66, perdeu 60, novembro R$ 63,04, janeiro R$ 65,95, março R$ 68,29. Só vende quem precisa, tem que esperar, né? Mas vamos ouvir o Vlamir Brandalize. Preços do milho, primeiro lá fora. Mercado do milho, vamos lá no milho. Fechando uma semana de milho calma, vamos dizer assim, milho essa semana, ele passou praticamente estável aí no mercado brasileiro. Nós vamos primeiro Chicago, milho lá em Chicago, ele também teve pressionado, né? Então os primeiros meses aí, os curtos, perderam o suporte aí dos $4, está abaixo de $4 o bushel. Ainda manteve pressão, né, por causa da safra, né? Os comentários dessa semana apontam que a safra americana possa passar de 385 milhões de toneladas, possa ser recorde de safra, mesmo não sendo recorde de área, porque as condições de clima estão muito boas por lá. Então isso pesa muito, né? Além de que a soja está muito pressionada para baixo, acaba segurando também o milho, né? Então semana fraca do milho lá em Chicago, e o fator principal é as lavouras, né? 100% das lavouras praticamente floridas, em pendão já, né? Formando espiga, enchendo o grão, tudo andando bem, temperaturas dentro da normalidade, de 16, 18 de mínima até 30, 32 de máximo. Tá tudo certo lá para o milho. E semana fraca lá em Chicago, né? O milho caiu, não caiu tanto que nem a soja, mas também está fechando uma semana bastante fraca.
Tá, e o milho aqui no Brasil, Vlamir Brandalize, explica aí. Mercado do milho, João Batista, aqui Brasil, né? Vamos lá, tá fechando a colheita da safrinha, 98% dela já colhida. O Mato Grosso já está 100%. Aqui em Goiás, mais de 99%. É lavoura isolada que está ainda para colher. A maioria já está praticamente todo colhido. Mato Grosso Sul também, pouquíssimas áreas em colheita. Ainda tem um pouquinho de milho para colher no Paraná. E a safrinha vai se fechando aí. 85 milhões, 86, provavelmente deve sair um pouquinho mais, mas bem abaixo das 106 que colheu ano passado. Então, é uma oferta menor que vai começar a sentir aí nos próximos meses, né? Vai ter demanda. No momento aí, o mercado é muito calmo internamente, o pessoal reclama que ainda tem leve pressão de baixa em alguns balcões, né? A semana foi de leve baixa, em função do pico da entrega, e produtor vendendo aí para fazer caixa, também tem produtor vendendo. E mercado de Porto vai fechando a semana também R$1 a menos. Por causa dessa pressão de Chicago, ele acomodou um pouco. Então, é uma semana calma, de poucos negócios no milho, mas é típico de pico de final de colheita, né? Passando a colheita agora, o mercado deve começar a andar e subir pela escada, como mostra a própria B3, né? Safrinha fechando. O Vlamir não se cansa de dizer, de afirmar que até o final do ano os preços do milho poderão melhorar. Quem puder esperar, ou então pelo menos compre uma call, né, no papel, né, na B3, né, em reais, que você participa da alta. Que não vai vender o milho, segura, faz uma posição no papel e participa da alta. Não dá para ficar olhando, né? Muito bem. E ó, o arroz, hoje é sexta-feira, é dia de a gente saber do mercado de arroz com o Vlamir Brandalize. Melhorou, Branda? E o mercado do arroz? Arroz vai fechando uma semana até boa para o produtor. Estamos aqui em Goiás, aqui o mercado subiu, né? Era 130, 140, hoje já falei em negócio até R$160, tendo negócios fechados. Tem pouca pressão de oferta de arroz. Tem arroz saindo do centro-oeste aqui do Brasil também para exportação, né? Mercado de varejo aí espera para as reposições na semana que vem. Semana que vem é a semana de reposição de fim de atender o final de agosto. O mercado espera pressãozinha de leve alta aí no mercado gaúcho também. Produtor gaúcho vendendo essa semana. Mercado gaúcho variando aí de 116 a R$123 a saca, mas produtor querendo mais. Querem mais que 125 no arroz com 60 vinteiros por lá. E o mercado de varejo segue com o pacote, né, João? O pacote é de 25 a 35 a maioria das marcas, sendo que a média está perto de 28 a 30 aí as marcas comerciais. O arroz nobre aí que você compra aí, aquele arrozinho nobre tipo 1, aqui ele está nos faixas de 30 a 35 reais na maioria das marcas. Isso aí, o mercado do arroz esperando demanda, esperando as reposições de agosto que devem vir melhores. O Branda sempre costuma dizer, o arroz é o alimento mais barato do mundo, que para nós R$6 o quilo. E não reage, hein? Lembra daquela folia? Vou importar arroz e tal, só serviu para afundar ainda mais. Agora, Brandalize, mercado do feijão. E o mercado do feijão, hoje é sexta-feira, né? Feijoadinha, tem a feijoada aí no Pato Dentro, João. Vamos lá, mercado do feijão. Estamos aqui em Goiás aí, conversando hoje no evento de feijão, efetivamente, ontem aqui. Muita lavoura sendo colhida nesse momento, terceira safra em colheita. Alguns problemas que teve pela safra, mas teve uma área grande, então tem um bom volume de feijão chegando e acabou segurando o mercado. O mercado de feijão aí hoje é 200, 210, é um 9, 9,5 do Carioca, 160, 170, um feijão comercial tipo o 7, esse tipo 7,5, 8 por ali. E muito feijão chegando, tem muito produtor colhendo feijão, esse que não escurece, colocando em câmara fria, guardando para esperar aí que vamos ter setembro, outubro e provavelmente até novembro vazio de oferta, então vai ter espaço para o feijão preto segue firme, tudo que aparece aí no pessoal colhendo aqui também alguma coisa está sendo negociado, muito feijão preto que está sendo colhido que vai ser usado como semente no sul. E boa demanda, feijão preto e variando muito, de 220 aí nas posições de sul, até 300, 350, fala aí, feijão preto aqui no mês que está sendo colhido. Segue firme o preto, calmo o carioca. Calmo o carioca. Bom, enfim, o Vlamir deu duas informações boas para frente, porque agora hoje está terrível, né? Sexta-feira, né? Então, tanto o milho, final do ano, pode melhorar na B3, como o feijão, você viu? Ele falou outubro, novembro, podemos ter uma melhoria de preço para quem está produzindo feijão. Vamos agora falar do trigo.
Deixa eu primeiramente mostrar as cotações do trigo lá em Chicago. Hoje está em alta, setembro 5,32, dezembro 5,54, março 5 dólares com 73, o maio 5,84 por bushel. E o Vlamir, olhando o trigo tanto internacional, lá da Rússia, da Ucrânia, quanto aqui no Brasil, ele tem a sua posição. Vamos ver. E o mercadão do trigo, João, já que tem um vídeo aí do Sidney Fuchs, né? Mandando aí, olha o drink bonito dele aí. Mas algumas lavouras de trigo essa semana tiveram geadas aí no sul do Paraná, sudoeste do Paraná. Pontos isolados também de Santa Catarina. Teve algumas perdas no trigo, sim, foram afetados pelas geadas. E ainda tem risco da próxima semana aí, que tem um indicativo para ter geada, mais probleminha aí para o trigo. Mas, em geral, o trigo lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele está na fase de crescimento vegetativo, pertelhamento, uma fase ainda que ele suporta a geada aí, pelo menos até o começo de setembro aí. A maior parte das lavouras gaúchas, principalmente, elas não devem sofrer. O mercado internacional do trigo segue aí pressionado, né? Teve muita venda de trigo pela Rússia, safra americana em colheita forte lá, também avançando para o final da colheita da safra de primavera, safra seguinte de verão também colheita a ritmo forte, safra em princípio regular, e automaticamente é uma fase de calmaria, né? Chicago aí está calmo, provavelmente a partir de setembro, outubro, terminando essas colheitas, o mercado começa a reagir lá fora também, no caso do trigo, né? Pois é, e o Sidney Fuchs lá de Mamborê, oeste do Paraná, nos mandou o vídeo que o Vlamir chamou agora. O trigo, nesse momento, é uma das imagens mais bonitas do agro brasileiro. Veja o trigal do Sidney Fuchs lá em Mamborê. Bom dia, meu amigo Brandalize e João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje, 16 de agosto de 2024. Quase pronto para colher o trigo. Olha que bênção. Não foi o ano do trigo, faltou chuva. Esse trigo aqui foi plantado, tomou só 2 chuvas. Mas vai ser uma super safra ainda em vista do clima. Não é safra cheia, mas temos que agradecer que pelo menos temos produto para colher. O preço não tá bom. Aqui a margem não vai ser muito boa, apesar que se gastou pouco no trigo esse ano, porque estava seco, então se estava ruim para a cultura, estava ruim para a doença também. Então aqui foi gastado bem pouco, feito monitoramento e feito só o que foi preciso mesmo. Então temos que agradecer. Olha que bênção. Falou, aquele abraço. Bom, o Daniel Felipe Gissen, lá de São Luís do Maranhão, está dizendo que lá no supermercado dele, lá o feijão rajado, R$12, tá caro, que eu tenho 8. Muito bem, vamos ver os preços em tempo real e convocar já a redação do Notícias Agrícolas para comentar tanto do mercado quanto do SOS Agro, dia de luto lá embaixo, hein? Só lá embaixo. Bom, soja Chicago, agora está aqui, tem uma subidinha 9,44, chegou a 9,40, sempre lembrando. O milho, 3,95 no vermelho, perdendo 0,23. O trigo lá em Chicago, 5,31 em alta. O café em alta boa em Nova York, 2,33% de alta, 245,53 cents. É tudo tempo real, hein, pessoal? Açúcar, alta de 0,84 a 18,03. Algodão no vermelho, 67,04 cents. Petróleo cai 1,60% de valor a 76,91. 92 agora. Isso é uma boa notícia para nós aqui. A gasolina, bom, já mostramos, né? Ouro, 2.533. Quanto está o dólar? Só para a gente encerrar e passar para a Carla Mendes, 5,46 em queda. Realmente, hoje é dia de pescaria, viu? Ou de mostrar toda a insatisfação que é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul com o SOS Agro, que hoje, sexta-feira, para eles é um dia de luto. Vamos à redação do Notícias Agrícolas. Carla Mendes, boa tarde. Audiência do Tempo e Dinheiro. Tá, antes de a gente pular para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você está acompanhando o mercado, você é responsável pela cobertura de grãos aí no Notícias Agrícolas. O pessoal está muito triste aqui, né, Carlinha? A frase do dia do Ayrton José Conzen: estamos falindo trabalhando. Ele tem razão ou não, Carla?
Olha, João, eu conversei com o Vlamir Brandalize hoje bem cedinho, ele estava vindo de Goiás para o Paraná de volta, e ele dizia que realmente é um momento bastante difícil, é um momento bastante delicado, mas ele me trouxe uma informação bastante importante também, João, que a safra 24-25, ela não dá prejuízo em nenhuma região produtora do Brasil por enquanto, tá? Então, isso eu acho que é uma informação importante, claro, é importante trazer esse contexto, né? Então, vai haver uma diferenciação de margens dos produtores que já adquiriram todos os seus insumos para aqueles que ainda precisam comprar parte deles, mas se a gente fizer um comparativo rápido com os Estados Unidos, nós estamos falando de um prejuízo de até $2 por bushel, né, para quem está com essa safra em andamento. A gente está falando de preços abaixo de $10 por bushel, e ontem o Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, falou que nós corremos este risco, João, de ver os preços abaixo dos $9 em função desse momento onde a colheita pode começar nos Estados Unidos, trazendo a confirmação dessa safra recorde. Então, há espaço ainda para que os preços possam continuar recuando, mas, claro, eles vão aos poucos se equilibrando, até porque ele precisa manter a viabilidade para o produtor americano. Então, sim, é um dia bastante difícil, mas o Vlamir traz essa informação sobre a safra 2024-25 e acho que ela é bastante importante. Um outro dado importante sobre a nova temporada: a comercialização da soja, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, ela está bastante atrasada. Ambas já deveriam estar mais adiantadas. Isso também é um fator de preocupação, porque pode haver, né, João, em algum momento uma concentração de oferta dos dois maiores produtores exportadores do mundo, e aí causar um novo momento ali de pressão um pouco mais intensa no mercado. Então é hora de fazer as contas, e aquele produtor que não precisa de caixa no curto prazo pode segurar um pouquinho. Tá, o Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, está nos lembrando que o setembro em Chicago bateu na mínima agora, 9,36. Isso mesmo. 9,36. João, das últimas 12 semanas, a soja caiu em 10 consecutivamente. Então, de fato, o mercado está renovando as suas mínimas hoje. Testou, né, um fôlego aí entre terça e quarta-feira, ou melhor, entre quarta e quinta-feira. Na quinta-feira começou o dia positivo, mas perdeu força, fechou estável e hoje voltou a cair e foi intensificando as suas baixas ao longo da sessão. Então, agora a gente está falando de perdas de 6 a 7 pontos e meio, mas as cotações chegaram a perder 13, 14 pontos já na sessão dessa sexta-feira. Então, como o senhor falou no começo da nossa conversa, é dia de pescaria. Pois é, deixa eu pedir para o Gleidson trazer a tela do I9PAB, porque assim, se não está dando prejuízo para o produtor brasileiro que conseguiu antecipar suas compras, também não está dando lucro. O que nós vamos ter é margens estreitas. E aí, como é que você sabe se a sua margem está dando lucro, se dá para pegar? Então, nós estamos oferecendo essa ferramenta aí, que é uma inovação nossa, junto com um produtor rural, que é o Paulo Nicola, lá do Rio Grande do Sul. Ele é um financeiro, conhece valores e tal, e ele criou uma ferramenta, Carlinha, o PAB, que é uma referência igual na tabela FIP dos carros. Ele criou o PAB, que é a medida da soja por 5 anos, você vai avançando e tal. E aí ele mede se está bom para fazer alguma posição, fazer compras, e ele mede também os custos dele. E aí ele está passando para todos os produtores uma ferramenta que custa R$ 99,00 para sempre. Você tem uma ferramenta como você tem dentro do celular. Compra uma vez só. Uma vez só. Aí você tem os seus custos, você vai lançando na ferramenta, é uma calculadora, e você vai comparando com os preços que estão no dia. Aí você usa a referência, você fala, opa, porque é nesses detalhes que a gente vai se segurar nesta safra, viu, Carlinhos? Com certeza, João. Hoje o Vlamir estava me pontuando aqui, Base Porto, a safra nova, que referências de preços nós temos. Então, ele citou a referência 30 do 3, R$ 121,00, 30 do 4, R$ 122,50, 30 do 5, R$ 123. Há algumas semanas, João, esses preços estavam superando 130, 140 no Porto, safra nova. Então, quem fez essas contas, quem usou uma ferramenta semelhante, né, a essa, e quem já estava usando o PAB, já pôde
capturar esses bons momentos. Fazer as posições. Porque nesse momento, o Wlamir aponta, são os piores preços que a safra 24-25 registra desde que os primeiros números foram lançados para esta temporada. Nós estamos falando da construção de uma oferta, João, sem ameaças até agora, tá? É importante também deixar isso muito reforçado. Até agora, nós estamos falando de uma produção global de soja 24 e 25 de quase 429 milhões de toneladas. Nós estamos falando de estoques finais superando 130 milhões. Então, isso, até este momento, é fator de pressão sobre as cotações em Chicago. E o Eduardo Vanin fala muito isso, ele fala, Chicago é para todos. E quando Chicago é para todos, o que a gente aqui no Brasil vai ter que olhar? Prêmio e dólar. E o Wlamir pontuou isso ontem aqui no programa, e eu, nessa entrevista que fiz com ele agora, já eu vou lançar essa notícia completa aqui, tá, João? Com o Wlamir Brandalize, o Enio Fernandes e o Eduardo Vanin sobre essa comercialização nos dois países, para a gente entender o impacto que isso pode trazer para os preços. E o Wlamir falou, então é olhar para o dólar e para os prêmios, porque dali podem vir esses melhores momentos que vão ser mais escassos, né, João? Mais raros, mas precisam ser aproveitados. Também, o Belinello explica bem, né? Você produz a soja para você fazer dinheiro e não para os outros lucrarem em cima de você. É lógico, a soja vai ser só a base. Você vai ganhar nos detalhes, né? No dólar, muito bem. Agora, aí tem exceções, né, Carlinhos? Tem produtor no Rio Grande do Sul que não tem o que fazer. Ele perdeu o solo. Para recuperar o solo, fazer o perfil novamente, 3 anos, no mínimo. E aí eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para que as suas dívidas sejam prorrogadas por 2, 3 anos, para dar um tempo para eles respirarem, para eles pagarem, eles querem pagar. Só que está uma confusão. Deixa eu ver, o Gleitson, por favor, hoje é dia de luto, veja a tela que nós temos de chamada do movimento SOS Agro. Agricultores vão fazer tratoraço no interior, vão para Porto Alegre, inclusive. Essa é a convocação do SOS Agro, é um dia de luto em prol da reconstrução do Estado, onde, na essência, eles querem isso que nós estamos dizendo, né, Carlinha? Prorroguem os nossos vencimentos para a gente poder sobreviver, respirar, reconstruir. Mas está uma confusão. Quais são as últimas informações, Carla? João, hoje eu conversei com o Valnei, ele é produtor rural em São Lourenço do Sul, ele que está organizando, né, ele está na liderança ali na região desses produtores que estão se manifestando. Eles continuam com seus tratores, né? Tem o tratoraço lá acontecendo a manifestação em Porto Alegre, na capital gaúcha, mas tem também as manifestações pontuais. E o que acontece, né? Essas manifestações pontuais, elas estão com os tratores ali na beira das estradas, justamente porque há esse sentimento de que talvez seja necessário fazer isso, né? Atravancar essas estradas. Inclusive, na BR-116 está aquele movimento de para de um lado e anda do outro e assim sucessivamente. Para começar a não só chamar atenção, porque é isso que, né, isso já era necessário. Então, é preciso que eles sejam ouvidos e tenham os seus pleitos atendidos. Até esse momento, não aconteceu. Por quê? O Dr. Francisco Torma explica, e hoje eu fui me valer dele novamente para trazer as informações. Bom, o limite máximo de alguns descontos, João, é de apenas R$4.000. Essas dívidas que foram prorrogadas, as CPRs, por exemplo, elas não entram nessa lista. Há alguns bancos que estão colocando algumas burocracias. Por quê? Porque também não entenderam claramente as diretrizes que vieram ali no decreto que foi divulgado no início dessa semana. Então, no início dessa semana. Então, o que acontece nesse momento é uma falta de clareza. E mais do que essa falta de clareza, essa limitação dos descontos e dos valores, né, dos percentuais para liquidação e também para prorrogação dessas dívidas. Enquanto isso está acontecendo, enquanto falta essa clareza, os produtores não conseguem fazer com que essa prorrogação esteja em vigência. Inclusive, a própria FETAG se manifestou e orientou o produtor a não pagar qualquer dívida rural se ele tiver enquadrado, na verdade, se ele não estiver enquadrado nesses decretos, né, que estão saindo na medida provisória. Por quê? Ele pode
João, ao fazer essa prorrogação e pagar suas dívidas ali em 16 de setembro, ele pode não se enquadrar em outras medidas de apoio, né? Então, a FETAG traz essa orientação, abre aspas, para o presidente da federação. Orientamos que o produtor espere até 15 de setembro para ter clareza do que será ou não atendido, porque o prazo é 16 de setembro. Temos a medida provisória e um decreto que atende um grupo de produtores. Estamos esperando a MP para as cooperativas e também cerealistas. Até lá é preciso esperar, fecha aspas, para o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. Então veja, João, a maior dificuldade aqui agora é a falta de clareza. Uma coisa é a narrativa, a outra é a realidade, é o que a gente lê no movimento. Eu estou recebendo informações. O Banrisul da minha cidade está com norma para não liberar crédito novo para quem não tiver liquidado as dívidas. O banco trabalha com limites, faixa de endividamento e não sairá novos empréstimos se o que tiver vencido for pago. A outra informação, o Sicredi também cobrou ontem sem desconto algum, tive que pagar o valor integral, ficava com a conta negativada e todos os limites caíam. Ou seja, a conta chegou a um descompasso na informação. O pessoal do movimento SOS Agro me informa que eles estão indo para Porto Alegre para botar os tratores lá na frente onde estava o Lula, onde está, sei lá, depois dessa frase do Lula ficou um negócio complicado, ao invés dele acalmar, né, fazer política, não, ele está enfrentando, dizendo assim, não, vocês estavam contra mim, parece que tem uma vingança no ar aí, o que é isso? Mas o fato é, como disse o Rodrigo Tessari, o que nos resta é carregar os tratores, botar os tratores nas pranchas e ir para Brasília, porque lá eles nos veem. Acho que é isso, viu, Carla? João, uma informação importante. Quando a gente olha para as dívidas de custeio, por exemplo, quando as perdas forem iguais ou superiores a 30%, chegando até 60%, no máximo, e o produtor fez a declaração pessoal das suas perdas e essas perdas foram ali aprovadas e legitimadas por aquelas comissões municipais, ele tem 20% de desconto na liquidação, 24% na prorrogação. Ele tem até 20 mil de limite na liquidação, até 16 mil na prorrogação. Quando ele tem, além dessa declaração e da legitimação pela comissão, ele tem também um laudo técnico, esse percentual de desconto aumenta. Ele sobe para 50% no caso da liquidação, 40% no caso da prorrogação. 25 mil, até 25 mil reais no caso da liquidação e 20 mil no caso da prorrogação. Agora, como é que ele sabe se ele se enquadra ou não? Se a comissão municipal vai legitimar suas perdas ou não. Municipal. E esse prazo é o que está preocupando mais o produtor, João. E o Valnei, esse produtor de São Lourenço do Sul, com quem eu conversei, ele falou: as parcelas de custeio e investimento, as operações de crédito, elas são a nossa grande e principal pauta, porque estamos todos perdidos. Eu poderia até vender uma máquina, mas como é que eu vou vender uma máquina sem saber se o meu produtor, o meu parceiro ali de operação que vai comprar essa máquina, vai conseguir acessar o recurso para pagá-la? Então, essa dificuldade, todos os produtores, ele me citou essa situação, todos os produtores estão descapitalizados e perdidos sem saber o que fazer. Perdidos, desorientados. E tem a comissão municipal, né? Parecendo aquela história da Venezuela, fazendo um X na casa do sujeito. Botou na gente, não, X. O Marcelo Rocha está dizendo que o melhor que o produtor tem que fazer nesse instante é protocolar uma carta com o pedido de prorrogação. Tem que ter um papelinho na mão. Carla Mendes, muito obrigado pela sua participação por hoje. Mais informações no Notícias Agrícolas e vamos em frente, guerreira. Vamos em frente, João. Precisando de mim é só chamar. Um ótimo final de semana para todos. Estamos de olho em você. Karina Botion, importantes as informações aqui do nosso Tempo e Dinheiro. Sempre importante, João Batista. Agora eu sigo daqui porque é hora de conferir os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Lembrando que o levantamento é sempre com base no CPEA, Exalc e USP, e a gente começa com as cotações
do leite nessa sexta-feira. O litro em Santa Catarina, R$ 2,75 com 79. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Vargem Grande do Sul, R$ 92. O tomate salada longa vida AA no atacado, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 32,50. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Bastos, interior de São Paulo, R$ 128,48. E a banana nanica primeira ao produtor, o quilo em Linhares, R$ 2,65. Vou chamar agora o Sérgio Braga, direto de São Paulo, para atualizar para a gente as informações e os preços do café. Karina, negociações encerradas e em alta para o café na Bolsa de Londres, que teve alta de 1,69% a 4.448 dólares por tonelada. Influenciados por movimentos técnicos, atuação de fundos, taxa de juros nos Estados Unidos, que de alguma forma podem recuar, e isso tem atraído a atenção dos fundos de investimentos para as commodities agrícolas, entre outros fatores aí, os fundamentos que prevalecem, principalmente com relação à dúvida da safra futura aqui no Brasil, que já enfrenta problemas aí de escassez de água em algumas regiões, né, problemas hídricos, enquanto que esta safra já teve um rendimento menor de grãos menores e, lógico, já na reta final também está sendo colocada na conta para essas altas registradas no mercado internacional. Além do Vietnã, enfim, consumo mundial. De qualquer forma, mais uma vez, 4.448 dólares por tonelada, encerrou o café com alta de 1,69% em Londres. Na Bolsa de Nova York, o café segue em alta também, de 2,47% nesse momento, o setembro a 245,82. Nas próximas cotações, a gente observa vencimento por vencimento, tem um delay aí, um atrasozinho, mas em alta, o café para setembro a 245,55, 2,36 de alta. Dezembro, 244,40, sobe 2,67%. Março, a 241,80, alta de 2,59%. O maio, a 239,35, 2,53% de alta. Na B3, sacas do café em dólares a 300 dólares, portanto, bate os 300 dólares mais 3,80 o setembro, com uma alta de 1,93%. Dezembro bate os 298 dólares e 20, alta de 2,53%. Café em alta, encerradas as negociações em Londres. Nova York caminha para o fechamento também um dia positivo. B3 seguindo Nova York em alta, com café a 303 dólares e 80 para setembro. Bom, a $1 que nesse momento as negociações apontam a moeda norte-americana a R$ 5,46 mais 70, queda de 0,30%. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Eu sigo agora com as orientações do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola. Ele está no interior de Santa Catarina, em Abelardo Luz, e está dando dicas hoje sobre os cuidados com o solo antes do plantio do milho, que deve se iniciar logo mais. Mas tudo isso você acompanha a partir de agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui da Abelardo Luz, Santa Catarina. Um pouquinho sem voz em função das oscilações de clima, né? Os últimos dias estavam muito frios e hoje retornou aí tempo bom no sul do Brasil e também temperaturas um pouco mais elevadas. O que gostaríamos de lembrar é o produtor do sul, do Rio Grande do Sul principalmente, que vai startar o plantio de milho nos próximos dias. Vamos ficar atentos às condições do solo. Lembra que milho vai precisar de temperatura, vai precisar de uma condição adequada de acondicionamento do solo, profundidade correta. Muito cuidado com o excesso de profundidade. Então vamos tentar não ultrapassar 4 centímetros de profundidade no plantio do milho, porque isso prejudica muito o estabelecimento. Então tentar manter um plantio sem oscilação de profundidade, uma profundidade entre 4 e 5 centímetros, não excedendo isso. Lembra que é importantíssimo o contato da semente com o solo e é importantíssimo também evitar sulco aberto, evitar bolsão de palha,
evitar bolsão de ar. Então são cuidados para que a semente tenha o melhor ambiente no solo. Com isso, ela vai conseguir iniciar os processos fisiológicos o mais rápido possível e emergir o mais rápido possível. Quanto mais rápido ela emergir, menos reserva ela vai demandar da semente, sobrando para complementar o desenvolvimento da planta. Então, alguns cuidados que o produtor do Rio Grande do Sul precisa ter no plantio do milho, para sermos o mais assertivo possível, para buscarmos aí altas produtividades. E lembra que a temperatura ideal para o milho é entre 20 a 30 graus no solo. Então vamos cuidar do estabelecimento, porque a chance de nós produzirmos mais com uma planta bem estabelecida é enormemente maior. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito obrigada, Dr. Sementes. E agora a gente segue com mais uma reportagem dessa semana do Frederico Olive, que está lá na capital Boa Vista, de Roraima. Ele está na sede da Federação da Agricultura de lá do estado e falou com o superintendente do SEBRAE sobre os eventos para a abertura da colheita na próxima semana, e a gente vê mais detalhes a partir de agora. Nós nos encontramos aqui em Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. Nós estamos aqui na sede da Federação da Agricultura aqui de Roraima e eu vou ter o privilégio aqui de entrevistar o Emerson Baú, que é diretor superintendente do SEBRAE, e o SEBRAE está totalmente envolvido, juntamente com outras entidades como a ProSoja e a própria Federação, na organização da festa, do início da colheita da soja aqui em Roraima, extremo norte do país. É uma alegria, poder promover um evento tão importante que já se tornou um sucesso nacional, Emerson? Com certeza, Justamente porque Roraima tem um período de colheita diferente do restante do Brasil e isso consegue dar destaque para atrair mais produtores, fazer com que a nossa área de produção aumente. E, em especial, o SEBRAE participa da festa da abertura da colheita da soja, por quê? Porque envolve toda uma cadeia produtiva impactando nos pequenos negócios, nas cooperativas existentes, que é justamente o público que a gente trabalha. Um orgulho, acho que para vocês agricultores, para a Federação, para as entidades que ligam ao setor, fazer essa festa aqui junto aos pequenos agricultores. Sempre é, porque é mais uma confraternização, é mais um produto para mostrar que está dando certo no nosso estado de Roraima. Nós continuamos nosso trabalho, a nossa saga de procurar agregar as instituições, a organização das cooperativas, do SEBRAE, a ProSoja, nessa frente de trabalho, como exemplo de produtividade. E fazer aquela boa política, políticas públicas assertivas, acompanhar a discussão, acompanhar a realização, e mostrar para a sociedade de Roraima que realmente o setor agropecuário dá certo no nosso estado. O governo de Roraima vem trabalhando na transformação da nossa matriz econômica e a definição estratégica foi através do agro. Então, para isso, foi feito um trabalho de fortalecer e gerar segurança jurídica através da transferência da terra e titularização, a criação do ambiente de negócios favorável e, com isso, a gente viu que o processo de produção vem aumentando ano a ano, ampliando a área e agora a gente chega no estágio de processo de industrialização desse produto, porque sempre foi estabelecido em planejamento que iríamos trabalhar cadeias produtivas e aí agora começa a produção, da agregação de valor dessa produção. Muito bem, então dia 24 de agosto tem a festa de abertura da colheita da soja aqui em Roraima. Nós vamos estar presentes através das nossas equipes, trazendo todas as informações e o SEBRAE apoiando essa nossa proposta. Muito obrigado, viu, Emerson? Obrigado.
Tá aí, muito obrigada, Frederico Olive, por mais essas informações durante essa semana. A gente continua acompanhando. E agora vamos para São Paulo com o Sérgio Braga para as notícias da pecuária. Bom, típica de sexta-feira, a movimentação no mercado do boi gordo hoje, pelo menos apresenta alta em uma praça, demais praças pesquisadas pela Scott Consultoria, estabilidade. Já é um indicativo de que pelo menos os preços deixaram de cair. O mercado lá na B3, negociações nesse momento, negociações mistas permanecem desde a abertura dos negócios hoje, com exceção vencimento de outubro, todas as posições apresentando alta no mercado futuro da B3. Lembrando que o agosto a 236,70 por arroba sobe 0,13%, 0,13% de alta para o setembro também a R$ 237,00 por arroba. O outubro a R$ 240,85, recua 0,25%. Novembro, R$ 243,40, sobe 0,14%. Ontem, indicador CPEA para o estado de São Paulo, aqui recuou 0,58% a R$ 232,85. O mercado físico, uma praça em alta, 226,50 São Paulo, Barreto, Araçatuba, norte de Minas Gerais 213, Minas Gerais ao sul 214,50, Bahia ao sul R$204. A próxima tela tem as negociações no oeste da Bahia, R$207, Marabá no Pará 205 a prazo também já descontado, boi comum na região de Redenção no Pará 204, noroeste do Paraná, olha só a diferença entre a referência de São Paulo bem acima, né, do diferencial de base, ou seja, diferencial de base para o noroeste do Paraná e o estado de São Paulo diminuiu muito, né, ou seja, a cotação da arroba do boi gordo no Paraná é bem acima daquilo que está sendo praticada no estado de São Paulo. Portanto, noroeste do Paraná, 234,50 por arroba a prazo. Bom, Iberville Neto está conosco e comenta o mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo ele segue firme. A gente tem escalas de abate enxutas na maior parte das regiões, preços ocorrendo em valores maiores, mas de maneira um pouco mais calma, que vinha sendo observado há algumas semanas. Então a gente está com o mercado um pouco mais de lado do que vinha sendo observado, mas um mercado que não perdeu força. Não é um mercado que está dando sinais de que vai recuar. É só um mercado que acalmou um pouco na velocidade desses ajustes positivos em boa parte das regiões, mas altas continuam sendo observadas. Tá? São Paulo um pouco mais lateralizado já há algum tempo. Quando a gente fala de programações de abate, elas não evoluíram. Quando a gente fala de escoamento no mercado doméstico, ele está mais lento, que é típico para o período do mês. Daqui em diante, a tendência é de um cenário um pouco mais lento, isso não é novidade. Nas exportações, os embarques seguem bons. A gente tem dados preliminares de agosto bem positivos. Vamos acompanhar como que eles evoluem nos próximos dias. E quanto ao cenário de oferta, ela não tem aparecido de maneira mais expressiva. Então, do lado da oferta, é o nosso ponto de atenção para a gente acompanhar, mas nós, por enquanto, não observamos nenhuma mudança desse cenário um pouco mais enxuto e que tem permitido que os preços evoluam. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, bom fim de semana para você, Iberville, até a próxima semana. Bom, no Clube de Assinantes, ontem nós conversamos com o Juliano Quélio, que é advogado, e ele comentou a respeito do protocolo, veja bem, o protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. É um documento extenso que estabelece regras, critérios para criação, fornecimento de animais à indústria exportadora e também onde as áreas que essas mesmas produções, esses mesmos animais devem ser criados. Essas regras, segundo alguns produtores, podem inviabilizar a criação de gado em áreas de desmate legal após 2008? Essa foi a grande pergunta que nós deixamos para o doutor Juliano Quélio responder. Aliás, o advogado Juliano Quélio participou conosco e a gente vai acompanhar um trechinho desta entrevista que nós fizemos ontem a respeito desse protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. Veja só. É um documento extenso de 30 e poucas páginas, com 11 requisitos, e ali como que serão cumpridos esses requisitos
E se você barrar em algum deles, como que você vai fazer para contornar isso, né? Então, a princípio, nem seria de interesse das empresas que compram carne também sair barrando todo mundo, não é verdade? Mas ali, eles já têm requisitos, por exemplo, dessa questão ambiental que você colocou. Eu vi alguns vídeos na internet das pessoas dizendo que quem desmatou a partir de 2008, mesmo legalmente, estaria impossibilitado de vender gado. Por exemplo, isso não consta no documento. Consta sim que pode dar um falso positivo ali para desmatamento, ou então se aconteceu o bloqueio, existe uma medida de desbloqueio, que é você apresentar a sua licença de desmatamento ou o seu projeto de recuperação da área assinada lá pelo técnico responsável. Isso o próprio documento já prevê. Então, essa questão ambiental por si só, eu não vejo como a maior preocupação. O que me preocupa nesse documento é quando a gente surge para aquela questão de que a área do produtor rural não pode estar sobreposta acima de determinados limites, aí de 100 hectares até 500, 8%, de 500 a 1.000, 6%. Ele tem um escalonamento de que essa propriedade não pode estar sobreposta a áreas indígenas e quilombolas. E no Mato Grosso do Sul, em particular, nós temos uma preocupação toda vez que se fala de demarcação de áreas indígenas, porque é uma demarcação que não tem fim, né, Sérgio? Bom, só para lembrar que a íntegra dessa entrevista está no Clube de Assinantes e também à sua disposição o protocolo, o documento, o link para que você possa observar todos esses detalhes. Só um comentário, Karina Botião. Esse documento, ele mesmo traz na primeira página que é um documento público que foi produzido com apoio financeiro da União Europeia. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga, pelas informações. Antes de eu me despedir de você e do João, quero aproveitar ainda, antes de encerrar esse programa, quero chamar o quadro Agrofinanças, saber qual o destaque de hoje dado pelo Giovanni Lorenzon. Vamos lá. Olá, amigos. Vamos fechar a semana falando dos FIAGROS, os centros de investimentos em cadeias agroindustriais. O ano começou lento, depois de várias inadimplências, embora fossem inadimplências muito pontuais e que não deveria ter contaminado todo o setor, mas acabou. Porém, aparentemente uma fase, melhor dizendo, ficou para trás, não? As emissões estão sendo retomadas, os investidores estão voltando para esse mercado e parte dessa melhora dos negócios, desses títulos, está vindo por dois motivos. Primeiro, a taxa de juros em 10,50, com chance de subir mesmo acima disso, ao invés do Banco Central reduzir pelo menos 0,25 ponto percentual que se esperava 2 ou 3 meses atrás, não é? Portanto, a alta ou no mínimo a manutenção em setembro estão asseguradas por conta aí dessa resiliência da inflação, melhora da atividade econômica, ainda que nos Estados Unidos o Federal Reserve está mesmo numa linha cada vez mais firme de corte de juros. Então, como os FIAGROS são indexados, na maior parte, pelo CDI, né, a Selic em alta oferece um retorno para esses fundos cada vez mais interessante. Outro ponto é o câmbio. O dólar tem caído nesses dias, mas ainda assim está num patamar muito elevado. A desvalorização
do real foi de mais de 12% até ontem. Portanto, o dólar ainda num patamar bastante interessante reforça o setor exportador do agronegócio, né? Mesmo que os preços estejam baixos, que é o caso, por exemplo, do açúcar, que é o caso, por exemplo, da soja, que é o caso, por exemplo, do milho, e até mesmo o caso da carne. Então, esses preços baixos, de certa maneira, são neutralizados pelas boas receitas com exportações. Olhando então friamente, ainda é um momento interessante para o investidor olhar essa categoria de investimento. Agrofinanças fica por aqui. Segunda-feira estamos de volta. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Giovanni Lorenzon. Lembrando que você pode tirar dúvidas ou bater um papo com o próprio Giovanni por meio do Clube do TID. Você que já é assinante, aproveite esse clube e converse aí com os nossos especialistas. Se você ainda não é assinante, olha aí, 19998132915 e seja o produtor mais bem informado do nosso Brasil. João Batista, Sérgio Braga. Eu quero encerrar aqui com o lembrete do Sérgio Braga, que essa matéria que está lá no clube sobre protocolo de monitoramento voluntário de produtores de gado lá no Cerrado, é nada mais que uma burocracia. O pessoal está com medo, com muita razão, que isso pode inviabilizar a criação de gado no Cerrado, nas áreas de desmate legal. E o Sérgio fez questão de lembrar, que esse protocolo foi elaborado com a ajuda, olha que coincidência, da União Europeia, né, Sérgio? É exatamente isso, deixou claro o documento, né, João Batista Olive? E várias empresas também de atuação no mercado internacional de alimentação. Pois é, a Ellen Pereira Galina Brito, aqui no nosso clube, aliás, no nosso YouTube aqui, Karina, diz assim: além do tombo, o coice. Mas vamos ser bem informados para escapar. Vamos em frente, viva o Brasil, até segunda, todas as informações dentro do clube a partir de agora. Até mais, Karina. Até mais, João, até segunda. Boa tarde para você, boa tarde, Sérgio. Até segunda, boa tarde. Boa tarde para você aí de casa também, muito obrigada pela sua companhia de mais uma semana. Segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.